Galera, caiu a live de novo. Semana passada caiu também. Que bizarro. Que péssimo. Se essa live voltar a cair, muito provavelmente as próximas a gente deve fazer no YouTube. Vamos pensar um pouco mais nisso. Vamos dar um minutinho aqui enquanto a turma vai conectando de volta. Caiu a live, galera. Que saco, hein, meu? Não sei por que caiu, mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Caiu, mas voltamos. Boa, tô colocando aqui, ó. Caiu, mas voltamos. Boa. A turma tá, inclusive, conectando aí já direto, rápido. Coisa boa, galera. Obrigado por estarem conectando tão rapidamente assim já. Super legal. Vamos lá. Não sei por que aconteceu isso, hein? Mas da última vez caiu também. Segunda-feira passada eu tava fazendo a live, no meio da live, do nada caiu. Brunão, obrigado por ter mandado o resumo na DM das Ax. Coisa boa. Vamos lá. Boa. O Ti tá aí na área também ainda. Boa, Ti. Obrigado. Não, faz parte, faz parte. Foguete não tem ré, Dani, é isso. Esse Instagram tá de sacanagem com a minha cara, mas a gente segue o jogo, a gente segue... Eu vou fazer live no TikTok já. Não, tô brincando, lá não exagera. Mas vamos lá então, vai. Vamos voltar aqui. O que eu ia falar aqui é de uma observação super legal que a Dani trouxe no comentário da última aula. Da live que acabou de cair. Dani, o comentário que você trouxe na live que caiu, você perguntou se propósito é igual ao objetivo. E eu falei que não, propósito não é objetivo, porque o objetivo é algo que você alcança, certo? O objetivo é algo que você alcança. O propósito não necessariamente tem que ser uma linha que você cruza. É sim uma direção que você segue. Isso é uma coisa importante que eu falei. Ó, bacana, já voltamos para as 30 e poucas pessoas, aí sim. Mas vamos lá. Eu estava falando que vocês provavelmente conhecem um cara chamado Álvaro Chocair, que é o dono aqui da Link, é professor aqui na Link também, é um empreendedor que eu super admiro também, mas o Álvaro falou uma coisa uma vez e eu adorei isso e eu levo isso meio que para a vida. Porque foi num podcast que eu ouvi dele, ele estava falando sobre propósito e é muito massa. Se eu não me engano foi no podcast com o Nani, mas falando sobre propósito, o Álvaro falou assim, cara, sobre esse assunto de propósito, né? Ele falou assim, eu acredito em objetivos. E eu acredito que conforme você coloca um objetivo para você mesmo e você alcança ele, naturalmente vai vir um próximo objetivo em um próximo nível. Naturalmente isso começa a acontecer. Colocar objetivos e crescer. Obviamente tem gente que consegue isso mais rápido e tem gente que vai um pouquinho mais devagar nesses pontos, né? Mas aí que vem o Chan, da diferença de propósito e objetivo. E foi curioso, porque ele falou assim, eu acredito em objetivos, mas eu acredito também que conforme você vai estabelecendo objetivos cada vez maiores, em algum momento que eu não sei dizer quando, você cruza uma linha do que a turma costuma chamar de propósito por aí. Que é quando você vai para um lado de um objetivo que é muito maior do que você, muito maior do que o seu próprio umbigo. E é uma provocação que eu achei assim, cara, essa até eu vou colocar aqui o gráficozinho de crescimento, porque essa é uma que eu levo bastante para a vida. E é uma afirmação que tira um peso das costas. Quais são os seus objetivos? E é mais fácil de falar. Vai falar para mim que você não tem nenhum objetivo? Você com certeza tem objetivo. Agora, qual que é o seu propósito? Pô, nem eu sei falar aqui em palavras o que é o meu propósito. Esquece essa observação, esquece esse peso nas costas que a turma está colocando, esquece. Turma, tira uma dúvida para mim, eu tô lendo um comentário aqui que por aqui tá caindo. Como é que tá a internet para vocês aí? Tá boa? Diga para mim aqui, por gentileza, se vocês estão ouvindo bem, se tá travando ou não. Por favor. Só para eu ver se tá todo mundo alinhado aqui, se a internet tá ruim para todo mundo ou não. Acho que tá funcionando, né? Eu tô aberto aqui no Insta das Ax também, tá ok. Boa, Gabrielzão, obrigado. Bacana, Alex, tá normal também. Boa, a turma tá falando que tá normal. Então vamos voltar. Daquelas maneiras de facilitar a abordagem ao propósito que eu tava falando. Bom, primeiro ponto. Boa, a turma toda, aqui tá ótimo. Boa, obrigado, Fê, coisa boa ver você aqui também. Show de bola. Vamos lá então, galera. Obrigado. Bom, a gente estava falando de uma maneira mais saudável de encarar o propósito, né? Falamos um pouquinho dessa questão de objetivos e que eventualmente cruzam uma linha de propósito, mas perceba o quanto que a gente aqui não está querendo ficar cagando regra, mas sim trazer alguns questionamentos. Até porque o jeito saudável de encarar propósito é encarar não como uma frase a ser escrita, mas como um exercício de autoconhecimento, para eu me conhecer melhor. O que faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? Que lado que eu quero caminhar? Que lado que eu não quero caminhar? Que tipo de coisa que eu gosto? Que tipo de coisa que eu não gosto? E por aí vai.
né? Então é muito mais sobre questionamento do que ficar cagando regra. Por isso que eu já quero deixar uma pílulazinha aqui de, dá um unfollow em algumas pessoas aí que não agregam nada e só atrapalham colocando pressão. Vira e mexe, isso daí faz um bem danado pra gente, beleza? Mas provocação só. Vamos lá. Falei que propósito não necessariamente é um negócio fixo. Estamos questionando aqui. Por que a gente falou que tem que ser um negócio pro resto da vida? Falamos que você não precisa salvar o mundo. Pode ser que o propósito de uma pessoa seja tão simples quanto ser um bom pai, ou ser o melhor pai que eu puder para o meu filho, sei lá. Ou pode ser que seu propósito seja criar um ambiente super feliz no meu trabalho. Vocês não conhecem aquelas pessoas que fazem de tudo para fazer o ambiente um pouco melhor? Provocação, não precisa salvar o mundo, pensar naqueles negócios megalomaníaco e tal. Isso não significa que necessariamente você não vai crescer na vida, sabe? Esquece essas associações. Para pensar comigo. A internet inteira tá jogando uma porrada de associação para você. Hoje, anota isso. Se você puder tirar uma coisa aqui, que não é nem de propósito, é pra vida isso. Pra vida. E isso, eu sou capaz de colocar minha mão no fogo literalmente por isso. Filtro, hoje em dia, é o grande diferencial. Filtro potencializa seu resultado. Toma muito cuidado, porque daqui pra frente a situação só vai piorar na oferta de conteúdo que estão assim, jogando, empurrando pra você. Toma cuidado. Coloca filtro em tudo que você tá lendo, ouvindo, vendo e por aí vai. Filtro potencializa resultado hoje em dia, tá? Então, esses eram os pontos que eu queria trazer sobre propósito. Tem mais algumas coisas que eu acho interessante e eu acho que é uma reflexão legal. Vamos supor que existe uma pessoa que ela chega e fala pra gente assim: olha, eu acho que o meu propósito está muito relacionado a conseguir inspirar as pessoas a se alimentarem melhor. Eu adoro falar sobre esse tipo de coisa, sobre nutrição, sobre comida e por aí vai. O meu propósito está muito relacionado a inspirar as pessoas a se alimentarem melhor. Agora para pensar comigo. Essa pessoa que tem, entre aspas, esse propósito nessa área de como que eu posso inspirar as pessoas a se alimentarem melhor. Vamos parar para pensar comigo nas possibilidades que existem a partir disso. Para pensar comigo nas possibilidades que existem. Essa pessoa que quer inspirar as pessoas a se alimentarem melhor, ela pode, por exemplo, escrever um monte de livro de receita e se tornar uma escritora super famosa nesse assunto. Essa pessoa também pode criar um canal no YouTube para falar sobre como você pode se alimentar melhor. Essa pessoa pode criar um programa para escolas para que você ensine as crianças logo no início da vida do que é importante ou não nos alimentos. Essa pessoa pode cultivar os seus próprios alimentos e vender o orgânico para o bairro dela. Olha só que curioso. Essa pessoa pode também ser um nutricionista, porque, dá para fazer esse exercício longe, dá para ir longe. Como um propósito, pode se manifestar de várias maneiras. Por que eu estou trazendo isso? De novo, para questionar o que está todo mundo falando por aí. Questiona mais. A gente precisa questionar mais. Quer ver um outro negócio que é extremamente importante? Extremamente importante para encontrar o seu propósito. Você não precisa pedir as contas do seu trabalho. Tem gente que acha que propósito é sobre isso, cara. Não, eu preciso encontrar meu propósito, fazer o que eu amo, eu vou pedir as contas do que eu tô fazendo. E você tá maluco, velho? Quem falar isso pra você tinha que ir preso. Tinha que ir preso pra falar um trem desse. Só vai trazer problema. Não precisa largar o seu trabalho. Às vezes você pode ter um trabalho que você não gosta tanto. Às vezes você pode ter um trabalho que você aprendeu a gostar. Mas você encontra um senso de propósito com a sua família, na sua comunidade, com os seus amigos, ou até no trabalho, só que de outra maneira, não dentro da sua tarefa, mas suportando as pessoas. Pode ser que você encontre esse propósito de várias outras maneiras. E perceba que quando eu estou falando quando você encontre propósito, não é uma linha a ser cruzada. Eu estou querendo dizer, pode ser que você encontre sentido nesse tipo de coisa. Questiona tudo que estão falando por aí, porque é besteira muita coisa. Esse tipo de coisa que estão falando pra gente está colocando um peso enorme nas nossas costas, inconscientemente. Quem decide tem que ser você, ninguém mais. Quem decide tem que ser você olhando pra dentro. Eu não consigo olhar pra dentro de cada um de vocês. Vocês só conseguem olhar pra dentro de vocês, assim como eu só consigo olhar pra dentro de mim. No mínimo, isso é senso crítico, galera. Isso é senso crítico. Outra coisa, cara, não existe um prazo para você encontrar propósito. Faz esse exercício, pergunta pro seu avô o que é o propósito de vida dele. Ele deve olhar pra você com uma cara meio assim, que porra é essa, bicho?
Cara, sei lá, 50, 60, 70 anos atrás, ninguém falava disso. E não é por causa disso que as pessoas não eram felizes ou não eram bem-sucedidas. Essa pressão não faz sentido. Não faz sentido. Toma cuidado com esse tipo de pressão, por favor. Beleza? E aí eu quero trazer uma reflexão interessante para vocês. Para pensar, eu vou desenhar isso que eu acho que vai ficar legal. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar aqui nessa live. Tem uma caneta verde aqui, rezem para essa caneta estar funcionando. Mas vamos lá. Ela não está funcionando. Que merda. Mas vamos lá, tem uma outra caneta Bic aqui que vai funcionar agora. Para pensar no seguinte, ó. Vamos lá. Vou desenhar aqui. Vou desenhar vários círculos desses, como se fosse um alvo, para trazer uma reflexão bem interessante para vocês. Bem interessante. Ó. Caraca, eu desenho bem alvos, hein? Não, tô brincando, vamos lá. Ó, se liga nisso. Perceba no que eu vou trazer, hein? Isso vai ser legal. Vamos lá. Dentro desse alvo aqui, para pensar comigo, tá? Eu quero trazer... Por isso que, assim, cara, esquece o que essa galera tá cagando regra aí de você precisa buscar o seu propósito. Isso tudo é besteira. Você precisa buscar o seu propósito. Você não precisa buscar o seu propósito. Acabamos de trazer na nossa live aqui uma pesquisa feita com 9.000 pessoas que mostra que as pessoas que mais estão buscando o seu propósito são as que menos estão satisfeitas com a vida. Só que aí entra essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. E a pesquisa eu vou mandar no grupo do Telegram. Então, você clica no link da bio, que deve estar aqui em cima no meu perfil ou no perfil das Ax. Clica lá que você com toda a certeza vai ter acesso a essa pesquisa que a gente vai compartilhar. Beleza? E se alguém tiver alguma dúvida, coloca na caixinha de perguntas aqui, porque eu não consigo acompanhar todos os comentários. Coloca na caixinha de perguntas que está logo aqui embaixo. Mas vamos lá, essa reflexão aqui para ir direto ao ponto. Vamos supor que o propósito esteja aqui, ó. O seu propósito, seja bem o centro, certo? Então essa primeira circunferência aqui é o propósito. A segunda são as suas paixões, as coisas pelas quais você é apaixonado e você adora fazer demais. E essa de fora aqui são oportunidades. Quero trazer para você 2 exemplos de pessoas que você com certeza conhece. Um exemplo é o Digo. Vou dar um exemplo do Digo, de como que o Digo age de acordo com o seu propósito, ou pelo menos o Digo caminha em direção ao seu propósito. Não estou falando que eu vou falar como que o Digo encontrou o propósito. Não é isso, não é uma linha que você vai cruzar. Vou falar aqui de como que o Digo caminha cada vez mais para algo que faça sentido para ele. Perceba como eu estou falando a mesma coisa, mas de um jeito que tira uma pressão enorme das costas, tá? Vamos lá. Você pode encontrar sentido nas coisas de fora para dentro. Ou seja, aproveita algumas oportunidades, vê pelas quais você se apaixona e eventualmente isso se transforma em algum propósito. Isso é uma maneira de pensar. Por exemplo, o Digo, quando foi fazer faculdade, não sabia o que fazer da vida. Foi fazer propaganda e marketing porque meu pai falou, eu acho que você vai gostar. Gostei da faculdade, mas trabalho como publicitário hoje? Não. Meu propósito de vida é ser um publicitário e divulgar? Não. Então, começa a dar a cara a tapa. Aproveitar oportunidades. Lembra, ó, oportunidade, paixão e propósito. Então você começa a dar a cara a tapa. Você vai para uma direção, aproveita uma oportunidade. O Digo aproveitou uma oportunidade de ir para o mundo corporativo. Gostou? Não era o que eu me imaginava fazendo pro resto da vida. Aí depois o Digo sabe fez o quê? O Digo pediu as contas. E o Digo foi empreender com um negócio que ele já empreendia em paralelo, inclusive com 2 sócios meus que estão aqui. Um se chama Thiago e outro se chama Felipe. Um é meu irmão e outro é irmão de consideração. Mas o Digo aproveitou outra oportunidade que cruzou a vida. Faz sentido pra mim? É um negócio que eu quero fazer pro resto da vida? Não. Desculpa, não é. Não preciso mentir pra esse tipo de coisa, certo? Aí o Digo foi fazer o quê? Cara, ele continua com uma participação bem reduzida naquilo lá. E o Digo vai fazer uma outra coisa que ele curte pra caraca também, que é a tal da Escola Ax. O Digo se apaixonou por essa oportunidade? Para um caralho, me desculpa a palavra, mas demais. E eu caminho cada vez mais em direção a algo que a turma por aí chama de propósito. Né? Então, perceba o quanto que existe essa abordagem de fora para dentro. Aproveita a oportunidade, vê algo que você talvez se apaixone e você caminha cada vez mais para o que talvez seja o propósito. Só que existe o outro lado, de dentro para fora. O que é o de dentro para fora? Sabe aquela pessoa que aqui dentro sempre chegou e falou assim, cara, meu sonho é ser médico, eu amo cuidar de pessoas e eu quero isso pro resto da minha vida.
Eu conheço, você com certeza conhece. Com certeza. Com certeza. Então você começa aqui por algo que você sente que é um propósito, né? Ou por algo que faça muito sentido para você. Vai se apaixonando por algumas áreas e encontra oportunidades para começar a manifestar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma prima chamada Georgia, que ela sempre adorou essa ideia de cuidar de pessoas. Veio de uma família de médica, a irmã mais velha prestou medicina, sempre gostou dessa ideia de eu amo cuidar de pessoas e por aí vai. Começou a se apaixonar por algumas coisas, só que para cuidar de pessoas ela não precisa só ser médica, ela pode ser médica, dentista, educadora física, psicóloga e por aí vai. E ela começou a se especializar na área de psicologia, começou a se apaixonar nessa área de psicologia, olha que louco, começou a se especializar nisso e encontrou várias oportunidades para trabalhar com isso. Não existe uma fórmula pronta, existe um caminho e existe um outro completamente diferente. Completamente diferente. Esquece o que essa galera tá falando de 7 passos para encontrar o seu propósito. Você não precisa encontrar propósito, você precisa se conhecer melhor e agir com base no que você acredita. Isso traz saúde mental. Isso traz paz de espírito, calma na alma. Isso está muito mais relacionado. Isso é o que deveria ser um exercício de propósito. E não, cara, olha aqui essa fórmula, bicho. Aqui tem 7 passos para você encontrar o seu propósito. Não tem, velho. Não tem. Tem 7 passos para você se conhecer melhor, talvez. Porque daí tem algumas questões interessantes. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui algumas questões interessantes que podem te ajudar a descobrir qual que é o caminho que talvez você queira seguir daqui para frente. Então, uma dessas perguntas é: quais são os princípios que guiam tudo que você faz? Quais são os princípios da sua vida? Se eu te perguntar agora, quais são os seus princípios, você sabe dizer? Provavelmente a maioria não sabe. Isso pelo menos de observação minha, quando a gente faz isso nas aulas das ACs, nas palestras. Mas isso não significa que você não seja uma pessoa de princípios. É lógico que você é. Você só não parou para colocar em palavras ainda, né? Então são coisas diferentes. Mas parar para pensar em quais são os seus princípios pode te dar uma bela de uma direção a ser seguida, que é o que a galera chama de propósito por aí. Direção a ser seguida. Vamos traduzir propósito para direção a ser seguida. Quais são os seus princípios? Os princípios que guiam a sua vida. O que é um princípio? O princípio é a lei que rege a sua vida. Vou falar de um outro jeito. Princípio é o que a gente chama de filtro de cagada. Sabe o que é um filtro de cagada? É uma parada que você coloca na frente da sua cara, assim, obviamente, ilustrativamente, né? Mas um filtro de cagada. Cara, se você fizer tal coisa, vai contra o seu princípio, você vai ficar frustrado. Se você fizer tal coisa, vai ser legal. A opção certa é essa. Princípios servem para isso. É um filtro de cagada. Simples assim. Quais são os seus? Você tem. Para pensar e tenta colocar eles em palavra. Inclusive aquela pesquisa daquele cara, que aí estava na primeira live, mas eu vou colocar aqui agora, ó. Michael Steger, um psicólogo. Ele fez essa pesquisa com 8.756 pessoas falando sobre aquele propósito, tá? Né? Quanto mais você busca propósito, mais infeliz com a sua vida você tá. Essa foi a correlação clara que ele identificou. Mas aí vem a provocação que eu quero trazer para vocês. Dentro desse mesmo artigo, que eu vou colocar lá no link da bio, lá no Telegram, eu vou colocar o artigo, ele fala de um jeito muito legal, que ele fala assim: propósito floresce a partir de agir com base nos princípios. Quem está falando isso é o psicólogo que fez a pesquisa com 9.000 pessoas, não eu, estou só trazendo isso aqui para vocês. Mas fica aí a primeira provocação. Quais são os seus princípios? Isso com certeza pode te ajudar a encontrar uma direção melhor para seguir. Não propósito, cruzou uma linha. Direção melhor para seguir. Essa é uma pergunta. Outra pergunta é: quais são as lutas que você quer lutar? Quais são as lutas que você quer lutar? Porque eu, por exemplo, quando eu empreendia no setor de entretenimento, de eventos, tinha algumas lutas que eu não queria lutar. Por exemplo, eu lidei com muitas pessoas que são extremamente desonestas, mau caráter e por aí vai. Não é uma luta que eu quero ter pro resto da minha vida, porque isso traz tóxico para mim. Não é. No mundo da educação, pode existir? Pode. Até agora eu não encontrei. 2 anos só nisso. Além dos outros, planejando. Não encontrei. Então uma pergunta: qual que é a luta que você quer lutar? Isso é extremamente importante saber responder. Talvez esteja relacionado com, entre aspas, propósito, a direção que você quer seguir. Outra pergunta legal: quais são as atividades que drenam a sua energia? Aquelas atividades que você faz e você fala assim: nossa, eu não me aguento mais. E quais são as outras atividades que você olha e faz assim: caralho, velho, nem vi o tempo passar.
Talvez exista uma direção a ser seguida por aí. Começa a mapear isso. Perceba que não é uma vez que você vai parar para pensar isso e acabou, assisti a live do Digo, agora eu tô indo naquela de... Não, é postura. Se alguma das 45 pessoas que estão aqui está esperando uma dica, uma fórmula pronta para encontrar o propósito, para fazer alguma coisa assim, você está, desculpa, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. E desculpa te falar isso, mas você vai se frustrar se você estiver buscando esse tipo de coisa. Vai dar ruim. A questão é sobre olhar para dentro, é sobre assumir uma postura e sobre dar continuidade com a postura. Não tem linha de chegada. Enjoy the ride. Aproveita a jornada, tá sob controle. Essa é a postura. Do restante, vai dar merda. Não vem aqui esperando uma fórmula pronta. E não vá para nenhum lugar, vai dar merda. Mas essas são algumas perguntas que a gente pode fazer. Outra pergunta, se você pudesse trabalhar com qualquer coisa, com um salário que assim, cara, você vai ter todo o salário do mundo, com o que você trabalharia? Aí a galera começa a fazer assim, você fala, caraca, nunca pensei nesse trem. Pergunta interessante, talvez aí tenha uma direção interessante. Talvez não tenha uma direção legal aí, talvez para você seguir, né? Tem uma série de perguntas, cara. Como você pode fazer o mundo melhor? O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? Todas essas perguntas não são perguntas para encontrar propósito. Não existe isso. São perguntas para você se conhecer melhor. Se conhecendo melhor, você age melhor com base em princípios. Se conhecendo melhor, você caminha em direção a algumas coisas que fazem mais sentido para você. Não é óbvio? Meu, para pensar comigo. É ridiculamente óbvio. Se você está agindo contra seus princípios, ou seja, se você está agindo contra algumas coisas que fazem sentido para você, não existe um cenário positivo, porque você está fazendo tudo que vai te prejudicar. É óbvio que essa porra vai dar merda, desculpa o palavreado. É óbvio que vai dar ruim. Consequentemente, você olha para o outro lado, pensa comigo, não é óbvio? Cara, se eu começar a agir com base no que eu realmente acredito, fazer o que eu valorizo, será que eu não vou encontrar um caminho que as coisas fazem mais sentido pra mim? Que eu vou sentir energia, que eu vou sentir aquela vontade gostosa de estar sempre trabalhando e por aí vai? É o que a turma talvez chama de propósito. Não chama de propósito, é a direção que você quer seguir. Qual é a sua? Não sei. Então tem bastante reflexão nessa live inteira aqui pra você fazer. A live só vai ficar salva pra quem tá no Telegram, obviamente. Pra valorizar quem tá aqui. Tem que ser valorizado. Então tem uma série de coisas que dá pra falar, galera. O que a gente pode tirar de tudo isso? Primeiro, não deveríamos estar buscando propósito, mas sim entender como que a gente pode fazer as coisas com propósito. As coisas, o que é fazer coisa com propósito? Fazer coisa que está alinhada com o que você acredita, fazer coisa intencionalmente, escolhas que você tem realmente, não só reagir, piloto automático e por aí vai. Né? O propósito, ele costuma nascer, florescer, não quando a gente está ativamente buscando ele, mas sim quando a gente busca agir com base nos nossos princípios. Essa direção se manifesta quando a gente está agindo com base em princípios. Isso não é o Digo falando, isso é a ciência, é a pesquisa, com 9.000 pessoas, que já se repetiu várias vezes, e outras observações. E mais do que isso, é o senso crítico falando. É criticar a besteira que essa turma está falando por aí. Então, talvez a questão de propósito esteja muito mais relacionada a menos materialismo e mais altruísmo. Não estou falando para você sair fazendo doação com tanta coisa e tudo mais, mas olha talvez um pouquinho além do seu umbigo, com certeza algumas coisas vão fazer cada vez mais sentido. Então, para finalizar essa live aqui, e eu estou na minha live aqui mesmo, e eu vou colocar alguns nomes de pessoas aqui, vocês assistam isso daqui a pouco. Dá um Google, assista não, dá um Google aí no nome dessas pessoas. Vou colocar aqui. Tem um cara que se chama, se eu não me engano, se eu não estou errado, tá? Mas o nome desse cara é João Stanganelli. Tô colocando aqui, ó. Não sei se esse cara nem tá vivo ou não. João Stanganelli. Esse é um exemplo rápido. É um cara que, se eu não me engano, ele tem vitiligo. Vitiligo é aquela doença não é uma doença, é uma condição de pele que faz você ter algumas manchas de colorações diferentes, né? E olha que curioso, esse cara meio que encontrou o sentido da vida dele fazendo bonequinhas com vitiligo para crianças que têm vitiligo e têm dificuldade de aceitar esse tipo de coisa. Olha que genial, cara. João Stanganelli, o nome do cara. Tá aí. Ele não pode ter um trabalho que ele não gosta tanto de fazer esse tipo de coisa e se sentir realizado com esse tipo de coisa? Vamos questionar esse tipo de coisa. Quer ver? Eu vou colocar mais nome aqui. Tem uma mulher, essa já morreu já, que se chama Irena Sendler. Tô colocando aqui, ó.
Irena Sandler. Se eu não me engano, essa mulher foi uma enfermeira polonesa que salvou uma série, centenas de crianças do Holocausto. Centenas de crianças judias do nazismo. Salvou, inúmeras. E sabe o que ela fez quando ela conseguiu salvar várias? Em vez dela salvar também, sabe o que ela fez? Ela mudou, foi salvar mais e nisso foi correndo atrás até que encontrou o seu destino. É uma pessoa que vê muito sentido no que ela faz. Não vê? Vou colocar mais um nome aqui interessante para vocês. Tem uma pessoa que chama, eu acho que o nome desse cara é Daryl Davis. Coloquei aqui também, dá um Google aí depois. Tô colocando aqui, ó, estuda. Dá um Google nesse trem depois. Daryl Davis. Sabe o que esse cara faz? Esse cara é um negro e ele falava com membros da Ku Klux Klan. Não sei se vocês sabem o que é isso, aquela parada que aquele gorrinho branco, a turma que é racista pra caraca, total semitismo máximo, enfim. Procura o nome desse cara aqui, ó, Daryl Davis. Esse cara tinha o trabalho dele e tudo mais, e meio que ele tinha o hobby, vamos colocar assim, além do trabalho dele. Sabe o que esse cara fazia? Esse cara marcava propositalmente encontros com pessoas que faziam parte da Ku Klux Klan, ou seja, pessoas que odiavam ele, teoricamente, né? As pessoas extremamente racistas. Ele chamava essas pessoas para jantar, sentava, conversava. Ele não falava, obviamente, que ele era negro, mas ele sentava depois em frente e falava que ele era essa pessoa e ele queria entender o que passava na vida daquela pessoa. Empaticamente, conhecer a história e por aí vai. E o hobby do cara virou o quê? Converter racista em não racista. Olha que loucura. O cara corria o risco de tomar um tiro na cara e fazia esse tipo de coisa da vida dele, como hobby. Ele tinha o trabalho dele. Quer ver um outro que eu vou... E esse aqui é o que mais me inspira. E esse cara faleceu recentemente. Eu fiquei tão triste quando esse cara faleceu. Dick Hoyt. Por favor, queria pedir para todos vocês pesquisarem depois a história desse cara aqui. Tem chance de vocês chorarem um pouquinho. Eu choro quando eu penso. Deixa eu respirar fundo aqui que eu não vou chorar aqui. Mas a história desse cara aqui, ó, Dick Hoyt. Pesquisa no Google, esse cara faleceu recentemente. O filho dele nasceu com uma severa paralisia. E esse cara meio que mudou a vida dele completamente, começou a praticar esporte, porque o filho dele queria começar a praticar esporte também. E ele é um cara, talvez vocês já tenham visto isso, ele é um cara que corre maratona, fazia, sei lá, triatlon, umas paradas muito loucas, com o filho, carregando o filho. Por favor, procura o nome desse cara, eu vou escrever de novo aqui, só para deixar em destaque. Dick Hoyt. É o primeiro comentário que tá aqui, que vai aparecer aqui, ó. Cara, acho que 4 exemplos enormes aqui de propósito, de como que isso pode se manifestar no nosso dia a dia e por aí vai. Então, em resumo, galera, esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui sobre desenvolvimento pessoal, propósito é um dos assuntos. A gente fala sobre inteligência emocional em cima de tudo. Inteligência emocional tem uma série de coisas, Produtividade tem uma série de coisas, tudo isso que a gente fala bastante. Essa aula aqui é uma aula de um pequeno tema de tudo que a gente fala. Um pequeno tema dentro de tudo que a gente fala, propósito. E vocês perceberam o quanto que a gente fala aqui de uma maneira mais tranquila, mais gostosa de ouvir. Fala palavrão às vezes, foda-se, não tem problema, estamos aqui para isso. Mas a gente traz um senso crítico muito grande, um questionamento enorme de tudo que acontece por aqui, de tudo que falam por aí na internet, de tudo que ficam cagando de regra por aí. E traz para um senso crítico, tirando uma ansiedade das costas, sabe? Tirando aquela pressão besta que coloca. Coisa boa ouvir da Ana isso daqui, ó. Mudou minha vida. A Ana fez o curso da Zax, coisa boa. Turma, queria agradecer vocês pela presença. Gabriel Montes, ó, tem um filme sobre essa história. Muito massa, eu não vi esse filme, velho. Obrigado. Muito massa, eu não vi esse filme, vou assistir com toda certeza. Mas, turma, tamo muito juntos. Obrigado pela presença aqui segunda-feira. Quase batemos 50 pessoas aqui, mesmo com a porcaria do Instagram caindo a nossa live. Mesmo caindo a nossa live. Tamo junto. Que turma forte. Que turma forte. Obrigado. Beijo enorme para todos vocês que acompanharam aqui. Essa aula vai ficar disponível só para quem tá no nosso grupo do Telegram. E eu tô esperando vocês lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, as dúvidas que estavam aqui na caixinha caíram, velho. Peço desculpas. Se tiver alguma dúvida, eu não consigo acessar da última live que caiu. Mas, se tiver alguma dúvida que vocês tenham sobre o tema, manda no meu direct aqui. Vai ser um prazer enorme responder. Beleza? Beijão para vocês. Fiquem com Deus. E até segunda que vem. Salva o alarme aí, porque segunda-feira que vem tem muito mais. E vamos juntos. Conta comigo!